Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindas à nossa aula inaugural do programa Ser Mãe. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui do outro lado, ministrando essas aulas e esse curso para vocês, mulheres lindas, portadoras da síndrome do ovário policístico, que têm como sonho, como objetivo se tornarem mães. E quero aproveitar também essa aula inaugural para dizer, repetir na verdade, porque eu já disse isso para cada uma de vocês, mas repetir para vocês que o que tiver ao meu alcance para esse sonho se realizar vai ser feito. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, de forma mais formal e agradecer a vocês pela confiança no meu trabalho, a confiança no meu conhecimento, nos meus estudos e dizer que o que depender de mim, com certeza vai ser feito para esse sonho se tornar realidade, tá bom? Esse é o módulo 0 do curso, do programa Ser Mãe, e esse módulo 0 tem como principal objetivo igualar todas vocês. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vieram de outros cursos meus, como Revolução, Programa de Combate à SOP, os 30 Dias contra a SOP. Então, para essas pessoas, pode ser que alguma informação aqui seja repetida, mas é importantíssimo que mesmo vocês que vieram já de outros programas, que já têm aí um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, assista também às aulas no módulo inaugural, do módulo 0, do módulo de aquecimento, para que todo mundo aqui fique nivelado, para que todo mundo aqui tenha os mesmos conhecimentos, aplique as mesmas ferramentas, cumpra as mesmas tarefas, e as mesmas ações, tá bom? A aula de hoje é principalmente para vocês conhecerem de verdade a síndrome do ovário policístico. Então, aula 1 do módulo 0, aula de nivelamento, para que todo mundo aqui conheça efetivamente a síndrome do ovário policístico, saiba o que é a SOP, quais são as consequências de quem tem síndrome do ovário policístico, o que a SOP pode interferir ou impactar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa saúde, etc. E acho que a melhor forma, de começar essa aula é explicar para vocês como é feito o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, Como que a gente sabe se a gente realmente é portadora da SOP ou não. Atualmente, o diagnóstico da síndrome do ovário policístico é feito através do Consenso de Roterdã. Esse consenso ele foi feito, foi criado na década de 90 e depois atualizado em meados dos anos 2000. E ele estabelece que para a mulher ser portadora da síndrome do ovário policístico, ela precisa ter 2 desses 3 critérios que eu coloquei aqui no slide para vocês. O primeiro critério é o hiperandrogenismo, que significa aumento dos hormônios masculinos, e esse hiperandrogenismo pode ser tanto clínico quanto bioquímico, ou seja, você pode ser considerada portadora do hiperandrogenismo por ter sintomas do aumento dos hormônios masculinos, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, etc., ou você pode ser diagnosticada com hiperandrogenismo através de exames de sangue que determinam, que mostram, alterações nos seus hormônios, tá? O segundo critério são os ciclos irregulares ou anovulação, que é a ausência da ovulação. E por que eu coloquei ou aqui? Porque é raro, mas existem mulheres que têm ciclos menstruais, mas não ovulam nesses ciclos menstruais. Esses são chamados ciclos menstruais anovulatórios. Então, se a mulher tem um ciclo menstrual regular, mas ela não ovula corretamente, ela não ovula na maior parte desses ciclos, ela é considerada, então, uma pessoa que tem um ciclo anovulatório. E esse seria o segundo critério também, tá? Então, mesmo quem tem o ciclo certinho, regular, pode também estar nesse critério por ser um ciclo anovulatório. E o terceiro critério é a formação dos cistos no ovário ou ovário de aspecto micropolicístico, como costuma aparecer no diagnóstico aí dos nossos ultrassons. Se desses 3 critérios você assinalar que você tem 2 deles, você é portadora da síndrome do ovário policístico, tá? E aí a gente conclui o quê? Que não é preciso sequer ter cisto no ovário para ser considerada portadora da SOP. Porque se a mulher tem hiperandrogenismo clínico, por exemplo, tem sintomas, andropécia, alopécia, alopécia androgenética, que é a queda de cabelo, tem muita acne, tem excesso de pelos, tem alterações que mostram para nós que existe um aumento dos hormônios masculinos
e o ciclo menstrual dela é irregular ou ela não tem ovulação, ela já é considerada portadora da síndrome do ovário policístico, mesmo sem ter os cistos no ovário. Assim como também existem mulheres que têm um cisto no ovário, têm um ciclo menstrual irregular, mas não tem sintoma clínico, ou seja, aquela mulher não apresenta nada esteticamente falando que mostre a presença da síndrome do ovário policístico no dia a dia dessa pessoa. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, né, ainda nessa aula, sobre os fenótipos da SOP. Mas eu acredito que o primeiro passo é a gente afirmar, né, a gente ter certeza se a gente possui ou não síndrome do ovário policístico. E a forma de critério de diagnóstico desse problema é a avaliação desses 3 critérios. O que acontece, gente? Eu, como nutricionista, não posso diagnosticar SOP, tá? Então, muita gente me manda mensagem, tipo, no Instagram, no Facebook, até nos grupos do WhatsApp, perguntando, Carol, eu tenho isso, eu tenho SOP? Eu não posso fazer diagnóstico. Então, não tem como eu, enquanto nutricionista, afirmar se uma pessoa tem ou não síndrome do ovário policístico. Então, se por acaso alguém que está aqui no curso não tem 2 desses 3 critérios, é preciso procurar um médico para ser feita uma investigação e então a gente ter o diagnóstico, tá? Se você tem 2 ou 3 desses 3 critérios, você é considerada portadora da síndrome do ovário policístico, mas o diagnóstico, ou seja, o martelo final, né? A última conclusão tem que ser de um médico que faça o seu diagnóstico, tá bom? Esse slide aqui, ele tem como principal intenção trazer conhecimento para vocês e principalmente para vocês entenderem como que é feito, né, esse diagnóstico da síndrome do ovário policístico, que, ao meu ver, nem deveria chamar síndrome do ovário policístico, porque o nome SOP traz pra gente uma imagem, às vezes, errada da doença, né? Parece que síndrome do ovário policístico é um problema do ovário que tem policísticos. E, na verdade, não. O ovário ele não é culpado de nada, ele não tem culpa, né, pela síndrome existir. Ele, na verdade, tem os cistos como sintoma da síndrome do ovário policístico, ou seja, o ovário, o nosso útero, o nosso sistema reprodutor feminino, ele acaba sofrendo as consequências da síndrome do ovário policístico, e ele, na verdade, não é o culpado, tá? A gente também vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E aqui, a gente tem uma imagem que eu gosto muito, né, que traz muita clareza para nós sobre como a síndrome do ovário policístico pode afetar o nosso organismo, o nosso dia a dia, a nossa rotina. E aqui vocês podem perceber que existem muitas consequências e até alguns sintomas da síndrome do ovário policístico que às vezes as pessoas não relacionam com a SOP. Então, o que as pessoas normalmente veem, né? O que fica exposto quando a pessoa fala que tem síndrome do ovário policístico? O ciclo menstrual irregular ou a formação de cistos no ovário, né, ligado a alguns sintomas, e pouquíssima gente relaciona os sintomas efetivamente dessa síndrome com a própria síndrome. Então, o que as pessoas deixam de enxergar, né? O que fica submerso aí nesse iceberg? A acne, a ansiedade, dor nas articulações, crises de enxaqueca, mudanças repentinas de humor, caspa pelo aumento da oleosidade do couro cabeludo, libido diminuída, ou seja, baixo desejo sexual, pele oleosa, depressão, os cistos no ovário, manchas na pele de cor mais escura, normalmente com aspecto aveludado, crescimento excessivo de pelos, podem ser muitos pelos ou pode ser um pelo que cresce muito rápido, apneia do sono, problemas relacionados à fertilidade, queda de cabelo, cabelo na face, né? Então, depois eu mostro uma foto para vocês entenderem melhor, mas tem muita mulher com síndrome do ovário policístico que acaba tendo até crescimento de cabelo na testa. É como se ela não tivesse quase testa, né? O cabelo dela começa a crescer além da cabeça. Resistência à insulina, que é o grande problema, e a gente vai aprender ainda nessa aula, e o ganho de peso para 70% das portadoras. Por que 70%? Porque 30% das mulheres com SOP são magras. 30% das portadoras não têm problemas relacionados a excesso de peso e obesidade. Ah, então, gente, outra pergunta também que me fazem muito. Carol, eu sou magra, será que eu tenho síndrome do ovário policístico? Como se ser magra fosse um anticritério para síndrome, e na verdade não é. É até bem comum a pessoa magra ter problemas de síndrome do ovário policístico por descompensações hormonais, tá? E aqui eu trago também uma imagem que eu gosto muito, que deixa muito clara, né, onde começa o problema.
Então, a gente tem lá a síndrome do ovário policístico, que causa uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina está presente em cerca de 94% das portadoras com SOP. Então, é muito mais provável você ter resistência à insulina do que você não ter, e vocês vão entender um pouco melhor disso quando a gente falar da curva glicêmica. E a resistência à insulina, que promove o acúmulo de insulina no nosso sangue, acaba causando sintomas, como vontade de doce, queda de cabelo, excesso de pelos, menstruação ou ciclos irregulares, o colesterol alto, esteatose hepática, que é o aumento da gordura no fígado, cansaço excessivo, fadiga, alterações de humor que podem também desencadear situações de depressão e crises de ansiedade, síndrome do pânico, acne. Então, na verdade, tudo isso acaba sendo consequência de uma única alteração, que é a resistência à insulina. Por quê? Quando há resistência à insulina, a gente acaba por ter também alterações em vários hormônios, como o aumento da testosterona, aumento da androstenediona, acaba tendo uma cascata, né, de alterações hormonais que fazem com que a gente desenvolva, então, esses sintomas. E, como eu falei no início, a gente tem vários fenótipos da síndrome do ovário policístico. O que isso quer dizer? Existem vários tipos de SOP. Nem todas as mulheres manifestam a SOP da mesma forma. A gente tem o fenótipo A, que é chamado de fenótipo de livro. Eu, Carol, sou deste fenótipo. E ele é caracterizado pelo aumento dos hormônios masculinos, pelos ciclos irregulares ou anovulatórios e os cistos no ovário. Ou seja, o fenótipo A é aquele que apresenta os 3 critérios. Naquele primeiro slide que eu mostrei aqui para vocês, a pessoa do fenótipo A assinalou as 3 casinhas. O fenótipo B apresenta aumento dos hormônios masculinos, então assinalou a casinha ali do hiperandrogenismo, apresenta ciclos irregulares ou sem ovulação, então assinou também a segunda casinha, mas não tem cistos no ovário. Então essa pessoa, quando faz ultrassom transvaginal ou ultrassom abdominal, de pelve, não dá para ver presença de cistos no ovário dessa pessoa. O fenótipo C apresenta o hiperandrogenismo, ou seja, assinalou a primeira casinha, mas ela tem ciclos menstruais regulares e ovula normalmente. Então, ela não assinalou, né, a segunda casinha, só que ela tem cistos no ovário. Ela assinalou a primeira e a terceira casinha. E o fenótipo D, ele apresenta ciclos irregulares ou sem ovulação, então ela assinalou o segundo quadradinho, ela tem cistos no ovário, então assinalou o terceiro quadradinho, mas ela não tem o hiperandrogenismo. Então, ela não assinalou o primeiro quadradinho lá naquele primeiro slide, tá? Então, nem todo mundo manifesta SOP da mesma forma. E é importantíssimo dizer que o fenótipo da síndrome do ovário policístico nunca muda. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, sou fenótipo A. Quando eu estou com a síndrome do ovário policístico manifestada, eu tenho os 3 critérios. Eu tenho cisto no ovário, meu ciclo menstrual é irregular, na verdade ele é ausente, eu não menstruava sem a pílula anticoncepcional antigamente. E eu tenho a questão dos hormônios masculinos aumentados, tanto clinicamente, através de sintomas, como também no meu exame de sangue. Isso quer dizer que eu vou ser sempre fenótipo A, mesmo que hoje eu não tenha nenhuma dessas manifestações. Então, o que acontece, que acaba causando muita confusão, gente, é esses critérios, eles não serem definitivos, né? E isso é muito bom, porque a gente pode ter o controle e esses critérios se tornarem assintomáticos, ou seja, a gente parar de manifestar essas alterações por um período pequeno ou grande da vida. Só que deixar de manifestar essas alterações não nos torna livre delas. Então, por exemplo, eu sou fenótipo A e vou ser sempre. Mesmo que hoje eu não tenha sintomas clínicos, eu faça o meu exame de sangue esteja com todos os hormônios dentro da regularidade, os meus ciclos menstruais estejam vindo corretamente a cada 28, 30 dias, eu faço ultrassom, não tenho cisto no ovário. Então, eu continuo tendo SOP, eu continuo sendo do fenótipo A, mas eu não tenho mais essas manifestações. E isso traz pra gente também um novo conceito, né? Que é a cura da síndrome do ovário policístico. Muita gente confunde, na verdade, essa questão da síndrome estar assintomática com ter tido a cura da SOP. E na realidade isso não existe. A pessoa, uma vez com síndrome do ovário policístico, vai ter síndrome do ovário policístico para sempre. O que pode acontecer é ela se tornar assintomática, ou seja, sem sintomas. Alguém aqui já viu uma pessoa com síndrome de Down deixar de ter síndrome de Down ao longo da vida? Ou uma pessoa com síndrome de Cushing deixar de ter a síndrome durante a vida? Não, porque síndromes
são doenças crônicas, ou seja, a partir do momento que você desenvolve, você vai ter ela para sempre. Só que a síndrome do ovário policístico tem uma vantagem muito grande perante as outras. Ela pode se tornar assintomática se tratada corretamente. E é isso que a gente tem que pegar pra gente, é isso que a gente tem que refletir, se espelhar e sempre monitorar, tá? Afinal de contas, né? Esse aqui vai ser a nossa hashtag, né? Do nosso programa, do nosso projeto Ser Mãe. O programa Ser Mãe tem a hashtag Ela Sonha, Ela Faz. E vocês vão aprender na próxima aula que somos nós as responsáveis pelo controle da síndrome do ovário policístico, ou seja, somos nós as responsáveis por deixar essa síndrome não se manifestar, por ela se tornar assintomática. E nas próximas aulas vocês vão aprender como, certo? O que é importante vocês tirarem dessa aula, o que é importante vocês saberem, né, da aula 1 do módulo 0? Que primeiro, síndrome do ovário policístico não tem cura, mas ela tem tratamento. Isso significa que você não é obrigada a conviver com as alterações hormonais, não é obrigada a conviver com os sintomas, não é obrigada a conviver com uma infertilidade que pode ser transitória, pode ser temporária, desde que você saiba como tratar a SOP de forma correta e torná-la assintomática, ou seja, regular os hormônios, e aí deixar de ter esse hiperandrogenismo, fazendo com que os sintomas também deixem de existir, e então você possa engravidar de forma natural. Então esse é o primeiro grande conhecimento dessa aula. O segundo grande conhecimento é que nem todo mundo tem a mesma SOP, nem todo mundo tem as mesmas manifestações. E tá tudo bem se aqui no grupo uma pessoa tem cisto no ovário e a outra não. Se uma pessoa aqui do grupo tem várias alterações hormonais e a outra não tem nenhuma. Isso não isenta, né, do diagnóstico da síndrome do ovário policístico. E que é importantíssimo saber também, a gente pode controlar tudo isso, a gente pode deixar tudo isso assintomático, mas isso não vai fazer o nosso fenótipo da SOP mudar. Então, a partir do momento que você tem determinadas alterações ou critérios, você vai continuar tendo pelo menos a tendência desses critérios ressurgirem caso o tratamento não seja feito da forma adequada. E o terceiro grande conhecimento dessa aula, que é importante todo mundo não só saber, mas também entender, é que a síndrome do ovário policístico não é uma doença dos nossos ovários ou do nosso útero. A SOP é uma patologia endócrina que apresenta alterações hormonais e os ovários acabam tendo um dos sintomas da SOP, que é a formação dos cistos, né? Ou a dilatação, o aumento do volume, mas que o ovário em si ele não tem culpa de nada, pelo contrário, ele só está sofrendo a consequência, ele só está manifestando o sintoma da síndrome, ele não está causando a SOP. Então, gente, por favor, se alguém aqui acha que retirando o ovário, retirando o útero, fazendo cirurgia, né, de histerectomia total, vai resolver a síndrome do ovário policístico, gente, não vai. Porque ao retirar o seu aparelho reprodutor, o seu útero, o seu ovário, você está somente se livrando de um sintoma da SOP. A questão toda relacionada à resistência à insulina e aos sintomas vão continuar existindo, né? Vai continuar ali dentro de você. Então, se alguém um dia pensou sobre isso, teve essa ideia de fazer, né, a retirada do útero, do ovário, na tentativa de se livrar dos sintomas, jamais pensem nisso, porque isso de fato não resolveria a questão, tá bom? Então é isso, a gente se vê na nossa segunda aula.